Presta atenção, Deus quer falar com você agora. O teu cenário hoje tava tudo dando certo, Deus estava começando uma grande obra na minha vida e do nada tudo parou. O que parecia que estava dando certo começou a travar e você não entende, porque a única coisa que você recebeu foi silêncio. As coisas simplesmente pararam. Deus não falou nada e você nem entende o que está acontecendo. E aí a primeira coisa que você pensa acabou, é só até aqui. Deus fez as coisas na minha vida, mas só fez pela metade. Ele consertou uma área, mas a outra ele abandonou no meio do caminho. Não, está incompleto. Deus me abandonou e me deixou viver assim. Só que eu quero te deixar uma coisa muito clara. Em Filipenses 1:6, a palavra de Deus diz: aquele que começou uma obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona nada pela metade. Se ele começou, ele vai terminar. Só que entre o começar e o terminar, existe um tempo. E é nesse tempo que você está vivendo hoje. É o tempo do processo. Só que eu acho que para mim e para a maioria das pessoas que falam comigo, que me mandam mensagem Isabelle, como que a gente fica em paz se a gente precisa de respostas e Deus simplesmente fica em silêncio? É a mesma coisa quando Deus te dá uma direção. E aí ele simplesmente fala, faça isso. E depois, ele não fala mais nada. E aí você fica, tá, eu já fiz isso. E depois? E depois? E depois? Nada. Deus não fala. Mas ele te guia. E ele te guia de uma forma muito sutil, que às vezes você nem percebe. Ele te dá uma direção. E aí, quando você obedece, ele começa a criar situações para ir te direcionando através daquela primeira direção que Deus te deu. Porque Deus, ele sempre faz tudo na nossa vida com um propósito. Ele te chamou com um propósito e ele já tinha toda a trajetória determinada. Só que ele não nos fala todo o trajeto. E aí a gente vê, por muitas vezes acontece isso, a gente vê Deus fazendo alguma coisa e aí a gente fica muito feliz, a gente fica empolgado e aí a gente já acha que porque Deus fez aquela coisa, ele vai fazer outras e outras e a gente quer que resolva tudo de uma vez. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha com processos. Ele começa a mexer numa parte e aí daqui a pouco ele deixa ali quietinho, deixa a gente aprendendo e aí daqui a pouco ele vai lá e mexe em outra parte e assim ele vai fazendo aos poucos em processo até que ele cumpra. Então, uma coisa que você precisa entender é que se ele começou, ele vai terminar. Ele não vai deixar a tua vida pela metade. Ele não vai deixar a tua história pela metade. A partir do momento que ele te chamou e você respondeu e ele começou, ele vai terminar. Ele não te abandonou no meio do caminho. Ele está em silêncio porque o silêncio dele faz parte do propósito. Ele trabalha mesmo em meio ao silêncio. O fato dele não estar te dando todas as coordenadas que você deve seguir, o que você deve fazer, não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Ele está trabalhando. E aí, quando você estiver pronto para o próximo passo, ele vai lá e faz o próximo passo. E assim ele vai fazendo progressivamente. O problema é que a gente quer que Deus resolva as coisas tudo de uma única vez e muitas vezes nós nem estamos preparados, porque tem áreas que você quer que Deus resolva na sua vida, mas que você nem está preparado para que ele comece a mexer, porque quando ele começar a mexer, você vai ter que deixar coisas ir embora,
Você vai ter que desapegar de situações, de padrões que você vem repetindo há anos. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você é apegado, mas que não te fazem bem e não vão acompanhar você no seu propósito. E é por isso que Deus vai trabalhando com o tempo para que a gente esteja pronto. Porque Deus está sempre pronto. O propósito dele está sempre pronto. Mas o processo é para nos aperfeiçoar. Somos nós que não estamos prontos. Se Deus hoje falasse para você, abre mão de algo que você é muito apegado há anos, talvez você não abriria, mesmo que você soubesse que o que você precisa abrir mão não faz bem para você. Mesmo que você soubesse, você tivesse uma visão clara de que aquilo não faz parte de um futuro que Deus tem para você. Mas talvez hoje você não conseguiria abrir mão. Então Deus vai trabalhando em você para que quando chegar o momento certo você abra mão e aí sim ele possa trabalhar. Então o fato de Deus não ter feito ainda não é porque ele não quer, não é porque ele te abandonou, não é porque ele está em silêncio, é porque você ainda não está preparado para viver o próximo capítulo. Então Deus está em silêncio, mas ele não está afastado de você. Muito pelo contrário. O silêncio dele está forjando tua fé, está forjando tua confiança. Ele está deixando você ver com os teus próprios olhos coisas que antes de você se negava a querer ver. Ele está abrindo a sua visão, mesmo em silêncio, mesmo ali, ó. Você olha e você pensa assim, poxa, Deus me abandonou. Ele não te abandonou. E ele nem deixou a tua vida pela metade. Ele não vai deixar a tua história pela metade. Ele vai fazer. Mas existe um tempo e existe um processo. E esse processo é para trabalhar em você. Para que você não venha atrapalhar o teu próprio futuro. Porque muitas vezes nós atrapalhamos o nosso próprio futuro. Eu me lembro que eu tava orando muito pra Deus, pedindo pra Deus fazer algo na minha vida. Tava pedindo muito, 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 muito. E aí, Deus me deu um sonho. E ele falou, tá vendo o que você tá me pedindo? É isso aqui. E aí, quando eu tive um sonho que eu acordei, eu falei, não. Senhor, você tava certo. Eu achei que eu suportaria passar por isso. Mas eu não suporto. Então, ele abriu a minha visão de que eu estava pedindo mal. Eu estava querendo algo, que Deus me desse algo que não ia me fazer bem no futuro. Imagine se Deus simplesmente tivesse feito quando eu estava pedindo. Com certeza eu viveria uma vida triste, frustrada e a única coisa que eu pensaria era, por que aconteceu isso? Por que eu fiz isso? Senhor, por que o Senhor permitiu, sendo que o Senhor vê o futuro e eu não vejo? Eu ia ainda correr o risco de colocar a culpa em Deus. Então ele falou, olha, não é isso que eu tenho pra você. E você não tá preparada pra viver o que você acha que você tá. Então é um processo. Quando você estiver pronto, acontece. Porque quando nós estamos prontos, a nossa visão muda, a nossa percepção muda. A nossa estrutura muda. A gente suporta coisas que achava que não suportaria. A gente vê coisas que antes não enxergava. A gente se posiciona de uma forma que antes não se posicionava. Porque o propósito sempre esteve lá, mas éramos nós que não estávamos prontos. Então eu quero dizer o seguinte. Não ache que Deus te abandonou, que ele começou uma área na tua vida e não terminou, que vai ficar inacabado. Não vai ficar inacabado. Ele começa, ele termina. Mas, Isabela, então por que ele não fala? Ele não fala porque você precisa confiar nele, ainda que você não veja. Você precisa confiar no processo, ainda que ele não fale com você todas as vezes. E às vezes ele mesmo está falando com você, através de um vídeo, através da palavra, às vezes através até de um louvor, e você que não tá prestando atenção no que ele tá falando com você, porque você tá com o coração muito pesado, com a mente muito pesada, você quer que aconteça do jeito que você quer, você quer que Deus fale do jeito que você quer, e ele não trabalha da forma que nós queremos.
ele trabalha da forma dele. Então o que você precisa entender é que Deus começou, Deus vai terminar. O silêncio dele não é abandono. O silêncio faz parte do processo. E a única coisa que você precisa é crer, obedecer e permanecer. Porque tudo que ele começa, ele termina. Tá? E se essa palavra falou com você, eu te convido, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho todos os dias. Aqui nesse canal sai uma palavra vinda direto de Deus, porque eu peço direção de Deus para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer falar com vocês. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixa aqui nos comentários o seu amém. Um beijo!